Olá, vamos refletir? A voz profética na última crise. A tecnologia é perfeita para o evangelho no tempo do fim. O que é fácil fazer com um programa de TV não é tão simples de fazer com os livros. Quando a França recorreu à censura de livros durante a Reforma, os prelos holandeses, localizados próximo à fronteira com o país, garantiram a continuidade da circulação de livros na mesma quantidade. Bob Ruskin, um dos líderes cristãos que identificaram a relevância da literatura cristã na disseminação do Evangelho, precisou se refugiar na palavra escrita quando, de repente, o país islâmico, na qual ministrava, revogou a permissão de transmitir seu programa televisivo. Hoskins explicou que a reação do público ao programa provocou inquietação no governo e isso foi suficiente para que fosse proibido. Seria de se esperar menos do que isso durante a crise global vindoura? E que recursos poderemos usar, seguindo o conselho divino, para ajudar a reverter a crise? Ellen White afirma: quando as denominações religiosas se unirem com o papado para oprimir o povo de Deus, lugares onde houver liberdade religiosa abrir-se-ão para a comportagem evangelística. E Mark Steele se pergunta: será que Deus está preparando um movimento espiritual nos últimos dias que tocará o mundo, tendo a literatura um papel significativo nos planos divinos para salvar a última geração no planeta Terra? Tenho a convicção de que realmente o Senhor usará literaturas cheias de verdade de maneira poderosa durante a obra final. Tudo isso indica que o evangelismo, por meio da literatura, é bem mais importante do que alguns dentro da igreja estimam. É algo que muitos deixam de lembrar. A importância dessa obra só aumentará à medida que as circunstâncias fizerem o caminho se estreitar à frente. Conforme veremos no capítulo 3, as Escrituras apresentam seu papel profético. Desde a Reforma Protestante, as pessoas consideram o livro uma arte divina. Mesmo quando vimos predições crescentes sobre o fim dos livros, da maneira que os conhecemos, muitos ainda creem que o livro continua a ser a invenção tecnológica perfeita. Vários pensadores acreditam que ninguém será capaz de extinguir os livros, uma vez que ele é como a colher, o martelo, a roda ou a tesoura. Depois de inventado, nada é capaz de aperfeiçoá-lo. A teoria explica que os livros jamais se tornarão obsoletos para comunicar informações se comparados com outros recursos. Gabriel Zeid nos lembra de que a tradição do livro é robusta e foi enriquecida pelas inovações que pareceram ameaçá-lo. De perspectiva da crise final, podemos considerar que, quando os meios de comunicação em massa não puderem proclamar a mensagem com liberdade, o livro persistirá. Por tudo isso, sugiro que a melhor estratégia missionária para o tempo do fim é usar a página imprensa. Devemos colocá-lo em prática hoje. Mário Veloso acrescenta: as publicações distribuídas antes desse tempo desempenharão um papel importante. Logo, nós deveríamos distribuí-las em grande quantidade hoje. Depois que a crise no tempo do fim chegar, pode ser tarde demais. Ellen White adverte quanto a esse perigo. Devemos trabalhar enquanto é dia, pois quando vier a escura noite da perturbação e angústia, será demasiado tarde para trabalhar para Deus. Sua declaração diz respeito a todas as fases da nossa missão. Com base nesta breve análise, podemos concluir que o maior desafio para cada adventista do sétimo dia antes da segunda vinda é a distribuição em massa da mensagem por intermédio de todos os meios que estiverem à disposição. Além disso, é vital que cada um entenda o desafio que enfrentamos para alcançar 7 bilhões de habitantes do mundo inteiro. Vale a pena destacar que, de acordo com o religioso Freedom World Report, Relatório Mundial de Liberdade Religiosa, em 2000 a 2005, em 32 países não existia liberdade religiosa. Em 48,
a liberdade era desfrutada com dificuldade e em 128 a liberdade era garantida. O que isso significa para nós? Significa que podemos alcançar 176 países sem grandes problemas. E quanto ao restante? Em muitos dos 203 países com presença adventista do sétimo dia, a igreja apenas entrou, mas ainda precisa alcançar a população. John Charles ressalta que as violações à liberdade religiosa estão aumentando. Espalhar a mensagem adventista tem se tornado cada vez mais difícil. Então, o que deveríamos fazer agora? Esperar até as coisas ficarem ainda mais complicadas? Fazer isso seria questionar a própria razão de existir da nossa igreja. Sugiro que, além de pregar verbalmente a mensagem, devemos espalhá-la como nunca antes. Além disso, usando todas as precauções necessárias, precisamos distribuí-la até em países que proíbem conversões. O restante fica na mão do Espírito Santo, tanto agora quanto nas horas finais da terra. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias os achará. Que Deus nos abençoe e até o próximo.